chegou em casa? Já? Então agora é a nossa vez de chegar até você, através da tela da SCC SBT. Tá no trabalho? A gente vai até você também. Na palma da sua mão, na tela da TV, estamos chegando com mais uma edição do nosso Tá Na Hora até 7h45 da noite. Abraçando Santa Catarina e deixando o nosso estado bem informado com aquele jeito diferente de fazer TV. Então, simbora lá porque agora tá na hora. 19h30, que é isso? 19h30, que é? Para. 18h30, ô Julia Matos, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Cleiton. Boa noite para vocês aí de casa. A gente pede licença para entrar no seu lar, como sempre, com a nossa educação, com a nossa humildade de entrar no seu lar, com os maiores destaques de Santa Catarina. 18h30, Cleiton Ramos, é o frio. É o frio, deixa a gente... O frio tá chegando nada, chegou faz um tempinho. Dá um delay, congela? Tem dado... Ou acelera. Ou acelera. Tem dado aí alguns impactos diferentes. Tem aqueles que adoram, o pessoal já tirando foto com seu cobertor, com seu cachecol. Tô bem hoje, tá que nem... Com cachorro também. Com cachorro também, grudadinho, que aquece. Verdade. E você aí de casa, tá sabendo que dia é hoje, Cleiton Ramos? Hoje é dia do bombeiro. Tem muito garotinho que sonha em ser bombeiro, né? Eu já sonhei um dia também, mas é uma missão para poucos. Então, você que é bombeiro, já precisou dele. Ó, fiquei sabendo que tem uma aqui do meu lado que já trabalhou no Corpo de Bombeiros também. O que representa o bombeiro para a sua vida? Os anjos que não têm asas, mas são anjos. É verdade. Trabalhei por 9 meses, pessoal, ainda em estágio, com o Corpo de Bombeiros aqui de São José, 10º Batalhão. E foi uma experiência muito engrandecedora, assim, pela organização da equipe. E todos os dias... eram pessoas salvando outras pessoas, né? Se doando, se colocando em risco em prol do outro. E eu tenho muita admiração por esse pessoal. Deixo aqui a minha homenagem, o meu agradecimento. Aprendi muito com vocês. Essa profissão é valiosa. Ô, Júlia, bombeiro apaga fogo, mas quem apagou fogo no dia de ontem e no comecinho da manhã foi a Defesa Civil, ou melhor, Polícia Civil, a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Porque o caso que a gente vai colocar é de arrepiar, hein, meu povo? É revoltante. Imagina comigo essa situação. Júlia, pessoal de casa, você deixa o seu filho na creche e na escolinha, porque você tem que trabalhar, correr atrás da máquina. E tem ali seus 4 e 5 anos de idade. Depois de algumas semanas, ele começa a agir estranho. Mas o porquê que ele começa a agir estranho? Diz aí pro pessoal de casa, Júlia. Cleiton, você aí de casa, sabe como é o seu filho, conhece, entende que está acontecendo alguma coisa na escola e que tem algum caroço nesse angu, né, Cleiton? Agora, não é que tinha mesmo? Todos os detalhes a gente traz logo, mas adianto para vocês que tem a ver com pornografia infantil, infelizmente. A gente já trouxe um caso muito próximo, muito parecido. Ontem, na semana passada também, casos diferentes aqui em Santa Catarina. Olha só um trechinho da fala do delegado sobre esse assunto. Um menino chegou a relatar que já tinha até desenvolvido uma forma do professor não chegar perto dele, que era fingindo que estava dormindo. Olha aí, delegado Rodrigo, estive hoje à tarde lá falando com ele, e o que ele relatou, isso é só a ponta do iceberg do que ele relatou para a nossa equipe na tarde de hoje. E tem o depoimento de uma mãe, algo impressionante, ele já está preso, está à disposição da justiça. E o moço, eu vou dar a característica dele daqui a pouco. Porque a gente não vai mostrar, sabe por quê, Júlia? Porque se a gente mostrar o professor, tem portal mostrando aí. Aqui não. Nós não vamos mostrar porque as pessoas podem ligar onde ele trabalha e aí a gente vai expor as crianças. Então a gente noticia o fato, tá? Mas com responsabilidade. Aqui é com responsabilidade. Daqui a pouquinho, instantes, a história completa aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Pessoal, não vai perder. Olha só, outros assuntos também. Já adiantamos aqui o tema do Zap, Dia do Bombeiro, para você participar no 489-9162-2676. Florianópolis amanheceu mais uma vez com ações para abordar pessoas em situação de rua. Enquanto alguns foram encaminhados para abrigos, outros envolvidos em crimes acabaram presos. Vocês acompanham agora na reportagem. Olá, amigão, bom dia. Bom dia. Fala, amigão, tudo bem? Pai. E aí? Como é que tá, cara? Tudo bem? Nós estamos aqui numa força-tarefa aí, então a gente queria conversar contigo. Tu poderia sentar? Tá tudo bem? Eu sou da assistência social, então eu queria ver se eu posso te ajudar nessa situação que tu tá de rua. Queria te encaminhar para a passarela. Aí está o grande objetivo da Operação Saturação. Mas entre as pessoas em situação de rua, também há bandidos.
E nesses casos, a tolerância é zero. Em mais uma etapa do trabalho conjunto entre Prefeitura e Estado, Florianópolis amanheceu novamente com ações de apoio às pessoas em situação de rua. Essa abordagem que a gente está fazendo constante, sistemática, em parceria com a assistência social, é para fazer com que as pessoas vejam que tem outro caminho para a sua vida, que não precisa ficar na rua. Se tiver com alguma dependência química, que a gente pode estar encaminhando para algum tratamento e também dando oportunidade de emprego, enfim. 6 equipes compostas por membros da assistência social, junto com guardas municipais ou policiais militares, foram distribuídas por toda a capital. Uma aqui no continente, 3 no centro e outras 2 nas regiões leste e norte da ilha. As pessoas estão aceitando pelo simples fato da gente tratar com respeito, tratar com dignidade, separar quem é criminoso e o trabalho está fluindo. Então, vai continuar assim, nós vamos permanecer, porque isso é um trabalho que a população está pedindo que a gente faça dessa forma responsável, com encaminhamento. E a gente vai continuar e a gente pede apoio da população também. Quando a gente fala, não dê esmolas, não dê algo na rua, não é no sentido de não fazer uma doação. A maior caridade que você vai fazer, não fazendo isso, é fazer com que essa pessoa realmente acesse o serviço social da prefeitura, que lá sim ele vai ter todo o encaminhamento. No caso desses 2 homens, ambos com problemas de saúde, eles estavam dormindo nas calçadas do centro, em pleno inverno gelado, mas agora, após a abordagem, vão ser acolhidos na Passarela da Cidadania. E a Passarela vai ter uma escuta técnica, né, de assistentes sociais, psicólogos, ao qual vão dar encaminhamento àquilo que ele achar da que ele possa usufruir. Um curso profissionalizante, um retorno à cidade de origem, né? A gente agora vai assisti-lo enquanto assistência social, né? No início da manhã, por outro lado, um suspeito de furto e um foragido da justiça foram presos. E é isso que nós temos que fazer em Florianópolis. Esse tipo de pessoa não tem que estar na rua, porque a justiça já disse que não tem que estar na rua. Então, ele vai ser encaminhado. Agora, imagina, né? O que ele fez com a Guarda Municipal e com a PM. Imagina numa pessoa comum que não tenha todo o aparato de defesa que nós temos, de preparo que nós temos, o que não poderia acontecer com um cidadão comum, com essa pessoa solta em Florianópolis. Puder voltar um pouquinho ali, Júlia, só para mostrar aquela cena lá, ó, quando esses profissionais da área de segurança acabam prendendo, lá no final do vídeo, só para a gente reforçar, e o que disse a secretária e vice-prefeita Mariane Matos, eu ia colocar aqui. Imagina você que não tem preparo, um cidadão do bem, aquela pessoa lá no final do vídeo, em situação de rua, que foi identificado que ela estava com mandado de prisão em aberto. Aqui está falando a Mariane, mas ela tocou num ponto muito importante. Quantas pessoas dessas estão aí pela rua, em situação de rua? Tem 4 ali pegando ele de uma vez só. 4. E policial militar e guarda municipal e pessoas que estão acostumadas nesse tipo de operação de proteção. É lá no finalzinho do vídeo, se a gente puder adiantar. Aí, ó, olha só, quantos tem ali pegando ele? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, imagina eu, Júlia, você, uma pessoa que não tem habilidade, o preparo que tem esses profissionais, quando é abordada por uma pessoa dessa, e muitas vezes, mesmo você não dando, e mesmo você não dando uma resposta com falta de educação, acaba sendo vítima de uma pessoa dessa. E o quão importante é essa operação dos dois lados, tanto aqueles que encaminham e fazem esse acolhimento, principalmente em dias de frio, quanto essa seleção. Né? Quem são essas pessoas que têm mandado de prisão em aberto? Quem que está foragido da justiça? Quem são essas pessoas que estão na rua? A identificação, a seleção, o registro dessas pessoas é o que faz diferença na hora da comunidade, né, lidar com isso no dia a dia. Teve 4 pessoas para derrubar ele e conseguir imobilizar ele. É brincadeira. Então, quando você vê alguém, trate com educação, tal, porque mesmo assim já está difícil, tá? Esperamos que ele fique lá um bom tempo. Que coisa, hein? Eu só lamento, Júlia, que esse tipo de operação não tenha acontecido há mais tempo. Porque se acontecesse há mais tempo, antes tarde do que nunca. Parabéns à Prefeitura, à Polícia Militar. Mas se tivesse uma operação dessa, aquele garoto de 17 anos que morreu 2 anos atrás no Largo da Alfândega, por conta de uma pessoa em situação de rua, poderia ainda estar entre nós. E pensar que a família veio do Rio de Janeiro buscando segurança aqui. Meu Deus. Vamos lá, agora 18 horas e 40 minutos. Ei! Você aí de casa, você que está sintonizado aqui no nosso Tá Na Hora, pensa comigo,
Pensa comigo. Sabe quando você está numa fila enorme de algum órgão público, horas e horas? A bateria do celular já foi para o espaço e nunca consegue ser atendido? Dá raiva, não dá não? Ou se dá, vem uma impaciência e às vezes metade de um dia perdido. Bem, a gente vai mostrar aqui para vocês um caso em Santa Catarina em que o Procon averiguou esse tempo de espera nas filas e, multando o órgão público por isso, tá? Em instantes, a gente mostra para você, sabe aonde? Aqui no nosso Tá Na Hora, agradecendo a sua audiência. Vem com a gente. Olha, começaram hoje as obras para ampliação da rede de esgoto em Blumenau. Um investimento que vai beneficiar milhares de pessoas, moradores e comerciantes. Coloca a Natiele, ela vai aparecer agora aqui na tela. A Alvivace vai trazer detalhes para a gente agora. Vem daí, Nath, os trabalhos são em que região, hein? Tô vendo a plaquinha aí, atenção, obras. Boa noite, Nath. Boa noite, Cleiton, Júlia e a todos que nos acompanham. Essas obras já começaram e nós estamos aqui na rua Governador Jorge Lacerda, bem próximo à rotatória da rua João Pessoa, no bairro Velha, no trevo da Tomil, para orientar melhor o motorista. E por aqui, essas obras de implementação da rede de esgoto começaram nesta manhã e devem durar cerca de 6 meses. E a gente mostra aqui, Cleiton, que começou hoje, mas ainda está meio fraquinho, o movimento não dá ainda para ver muito, que está com cara de obra, mas aqui vai ser a ampliação da rede de coleta de esgoto, que vai impactar e bastante o trânsito aqui da região. A obra está sendo realizada pela BRK, que é a concessionária responsável pelos serviços de implantação, coleta e tratamento de esgoto aqui da cidade. E aí, neste período, vai haver a interdição parcial. Então, essa pista aqui que está sendo mostrada do lado esquerdo, que passou esse ônibus agora, ela vai ficar no sistema de SIGPAR durante esses 6 meses, de segunda a sexta-feira, mas pode acontecer aos sábados também. E o gerente operacional da BRK, o Francisco, ele nos explica principalmente o impacto disso na vida dos moradores. Vamos acompanhar. Aqui serão implantados 1.300 metros de rede coletora de esgoto. Após a conclusão, cerca de 380 imóveis vão ser atendidos pela rede coletora de esgoto, beneficiando 1.300 moradores. Isso a gente está falando de 75 mil litros de esgoto que serão retirados dos rios diariamente aqui nessa região. E, Cleiton, esses trabalhos seguem sempre a partir das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Então, fica aí o aviso para todos os condutores que passam aqui pela região da Velha, que, se possível, usem a rua João Pessoa ou outra via para cortar caminho e desviar aqui do trânsito da região que deve se formar por conta dessas obras. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Nath, pelas informações. Daqui a pouco você volta direto de Blumenau. Alô, povo de Blumenau, em outubro, o que tem? Tem o Oktober, agora tem muita obra. E obra, informação, aqui no nosso Tá Na Hora. 18h43. Dá imagenzinha pra gente agora do trânsito em Floripa. Mostramos lá Blumenau. Pode encher a tela se tiver aí. Olha aí, essa câmera é nossa, hein? Tá lá no topo do Morro da Cruz, em Florianópolis. Pega muito bem a ponte Colombo Salles, a ponte Pedro Ivo Campos. A gente vê que a movimentação é intensa, mas o trânsito tá fluindo para quem sai e para quem chega aqui na ilha de Santa Catarina. Para você que vai pegar na boleia do seu carro daqui a pouco, rumo à sua casa. Vá na boa, meu irmão, vá com Deus e chegando em casa, já sabe, hein? Sintoniza lá na tela do SCC SBT que você não vai se arrepender. 18h43, agora vamos com giro de notícias. Gira. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma casa em Palhoça, na Grande Florianópolis. O segundo pavimento da casa, feito de madeira, foi praticamente consumido pelas chamas antes da chegada dos bombeiros. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido. O fogo causou apenas prejuízos materiais e a origem do incêndio ainda será determinada por meio de laudo pericial. 2 homens foram mortos a tiros dentro de uma imobiliária no centro de Balneário Pissarras, no litoral norte de Santa Catarina. David Luiz Leite e Tiago Adolfo, de 30 e 46 anos, foram alvejados por disparos de arma de fogo, morrendo no local. O autor do crime, que possui diversas passagens policiais, fugiu do local, mas se entregou na sequência e foi preso. Às autoridades, o criminoso disse que matou os homens porque haveria uma cobrança de dívida entre eles. A Polícia Civil de Santa Catarina está investigando o caso. Mulher é internada após ser picada por aranha marrom em Blumenau, Santa Catarina. Quando os socorristas chegaram ao local, constataram que a paciente
paciente já apresentava uma área de necrose na região do corpo em que foi picada. A espécie é considerada uma das mais perigosas do Brasil e requer tratamento imediato para evitar complicações graves. Além de ter um comportamento discreto e costumarem se esconder em locais escuros, como atrás de imóveis e frestas. Ainda não há atualizações sobre o estado de saúde da paciente. Uma picape foi roubada com 330 quilos de maconha e foi apreendida na BR-153, em Água Doce, no oeste catarinense. O condutor, um jovem gaúcho de 23 anos, transportava droga sem CNH e foi preso em flagrante. Segundo a PRF, a abordagem ocorreu após a troca de informações entre as forças de segurança, que identificaram a picape com registro de furto circulando com excesso de peso. Assim que abordaram, os agentes encontraram centenas de tabletes de maconha escondidos na caçamba, além de que o veículo estava com placas clonadas e transportava mais de 2 pares de placas falsas, evidenciando um esquema para enganar a fiscalização. Agora, pessoal, esse caso que é de arrepiar, de se revoltar, viu? Imagina aqui comigo. Uma situação difícil. Você deixa o seu filho na escola, ele tem ali seus 4, 5 anos. Depois de algumas semanas, ele começa a agir estranho e você começa a desconfiar que está acontecendo alguma coisa na escola. Pois é, estava acontecendo mesmo. A gente vai contar para você a história e um caso difícil, viu? Todos os detalhes aqui no Tá Na Hora Santa Catarina daqui a pouquinho, com o caso de um professor e de pornografia infantil. Um trechinho da fala da mãe de uma das vítimas aqui para vocês, olha só. Ele é professor do meu filho há 4 anos. O meu filho é uma criança autista, tá? E depois que não sabe nem o que está acontecendo, não sabe nem o que aconteceu com ele. Então isso é revoltante. É instantes aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, viu, pessoal? Agora, o Morro dos Cavalos terá interdições para reparos na pavimentação nesta quarta-feira, dia 2. A concessionária responsável, Artérias Litoral Sul, irá realizar trabalhos de reparos no pavimento da BR-101 entre os quilômetros 237 e 232, no Morro dos Cavalos, em Palhoça. Santa Catarina, sentido Curitiba, viu? Então é na faixa direita para você que vai pegar a estrada. Os serviços serão realizados entre as 22 horas, ou seja, entre as 10 horas da noite dessa quarta-feira e as 6 horas da manhã de quinta, dia 3, com previsão de fechamento total da rodovia, intercalando com fechamento parcial. Então, para você que vai sair de casa, para você que precisa pegar a BR-101 sentido Curitiba, já se planeje, né? Já planeje a sua rota e, claro, vá com segurança. Agora, o balonismo ganha um novo começo em Campo Alegre, setor importantíssimo para o turismo na cidade. A prática dos voos voltaram à ativa na cidade após o trágico acidente que acompanhamos nesse final de junho. Novos protocolos de segurança foram adotados para prevenir novos acidentes. Quem conta mais para vocês é Emanuela Justino, olha só. Após 11 dias de paralisação total dos voos, o céu de Praia Grande voltou a ficar colorido. O Ciro e a Kátia se prepararam para voar pela primeira vez. Sempre tive essa vontade, sim, de fazer esse passeio, porque eu vi em algumas imagens, né, pela internet e a gente se identificou muito com esse passeio. Então, a gente teve uma agradável surpresa ontem, que hoje ia ser retomado, né, o passeio, e a expectativa é grande. Antes da decolagem, o piloto passou as instruções aos passageiros. Ao todo, 4 balões saíram da comunidade de Três Irmãos. Além de vários reforços nos nossos protocolos de segurança, alguns outros pontos como 2 extintores que estão aqui, alguns outros pontos como equipamentos e também a radiologia que a gente tem agora, o rádio entre todos os balões, né? Isso é muito importante na comunicação de todos eles. Está sendo algo bem especial, né? Que seja um recomeço muito bom. A gente está com todos os protocolos sendo reformulados. A gente sabe o quanto é seguro todo esse nosso esporte, esse nosso equipamento, e a gente então está nessa renovação, volta das nossas atividades. A retomada dos voos em Praia Grande é um momento significativo não só para os profissionais do setor, mas também para toda a cidade, que já tem como hábito ver os balões no céu. Além disso, a partir de agora serão adotadas novas medidas de segurança por parte das empresas. É importante ressaltar a segurança do balão, né? A segurança do balão ela já é indiscutível pelos índices e tudo mais. Porém, nós aprimoramos mais alguns protocolos, como, por exemplo, o uso agora de 2, a gente vai ter a bordo, né, 2 extintores de incêndio, mais uma manta anti-chamas também, que é um equipamento importado, e a gente
mais alguma série de critérios, um checklist que é feito antes da decolagem, depois, para aumentar ainda mais a segurança para todo mundo que vem aqui voar com a gente. Essa família de uruguaios, que programou a viagem com meses de antecedência, também voou pela primeira vez. Primeira vez. Vinimos de Montevideo, Uruguai. Increíble. Soy bastante miedosa, insegura, pero la verdad que fue una experiencia increíble. Vocês chegaram aqui quando? Vinimos el sábado y bueno, hoy viajamos desde Canela hasta acá para hacer el vuelo. Como é que foi a experiência? Muy linda, la verdad, es como algo mágico. Primeira vez voando de balão? Sí, la primera vez. O Rafael, que faz fotos e vídeos das viagens, comemorou o retorno da atividade. Isso trouxe ainda mais visibilidade aqui para a Praia Grande, né? Todo esse trabalho que a gente vem fazendo já desde 2016 aqui, ele acaba atingindo aí grande parte do país e também fora dele, né? Então as imagens aí rodam literalmente o mundo. Praia Grande tem em média de 500 a 600 voos por mês. E a partir de agora, diariamente, será divulgado um boletim técnico com indicativos sobre vento, pressão atmosférica e outros fatores que podem influenciar o voo. O município e o Ministério do Turismo buscam, junto à ANAC, a regulamentação da atividade, mas ainda sem data para uma resolução. É um momento diferente, mas é um momento de alegria pela retomada, né, da nossa atividade. Eu acho que o céu de Praia Grande, ele colorido, ele é muito mais bonito e hoje inicia, isso retorna, né? Vou voar com a minha equipe, né? Tenho mais alguns convidados. Para a gente estar aí, olhando esse visual bonito de cima, tenho certeza que vai ser um voo incrível. Um incêndio provocou a queda de um balão no dia 21 de junho. 8 pessoas morreram e 13 sobreviveram. As chamas foram causadas por um maçarico no cesto da estrutura. A Polícia Civil ainda segue em investigação. Pessoal, retorno do balonismo, então balonismo liberado por aqui, retorno de uma atividade que é lindíssima, gera memórias maravilhosas e a gente espera, né, agora depois dessa repercussão do acidente, da tragédia, que essa atividade continue encantando pessoas e de forma regular, né, com pessoas preparadas, profissionais sensatos, preparados para receber essas pessoas para que essa experiência seja nada mais do que engrandecedora. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente mostra Procon de São José que multa a Celesc por conta de irregularidades no atendimento. É logo depois do intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Enquanto isso, imagens na sua tela, Ponta do Papagaio. Palhoça, viu? 12 graus por lá. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Tá na hora, Santa Catarina! Opa, pensei que ia voltar lá. Volta na aérea. Ah, eu olhei pra aérea. Volta, coloca a aérea. Volta. Tá na hora, Santa Catarina! Boa, agora sim. Maravilha. Isso é ao vivo, tá? Ao vivo é assim. E ao vivo tudo pode acontecer. Mas ao lado dessa brilhante equipe, a gente vai e volta. 18h55. Olha essa notícia que veio do continente. O Procon de São José multou a Celesc por conta de irregularidades no posto de atendimento no bairro de Campinas. Sabia disso? Demorou na fila, quem se deu mal? A Celesc. Gabriela Mariotto está trazendo detalhes agora. Muito tempo na fila, a fila não andou, e aí o Procon foi lá e multou, até rimou. Ó, vem daí, Gabriela. Pois é, Cleiton, além da espera excessiva aí no tempo do atendimento aí aos clientes, a Celesc também descumpriu outros quesitos aí no atendimento do direito ao consumidor. Aí, qual foi a resolução do Procon de São José? A multa. Uma multa de R$62 mil, depois de identificadas essas irregularidades aí no posto de atendimento da Celesc, no bairro Campinas, em São José. Então, o Procon fez algumas fiscalizações nesse posto de atendimento entre os meses de abril e maio e identificou essas irregularidades, né? Identificou que a Celesc estava descumprindo o Código de Defesa do Consumidor em alguns pontos, porque não tinham placas com informações obrigatórias, como o telefone e endereço do Procon municipal ou estadual, e também a divulgação do horário de funcionamento estava incorreta. Além disso, essa questão que você falou, demora excessiva no atendimento aos clientes. Alguns consumidores estavam enfrentando filas que passavam de 2 horas.
o PROCON de São José elaborou um relatório. E nesse relatório eram citados 2 casos, inclusive um deles de um cliente com prioridade que estava lá há quase 2 horas aguardando o atendimento. E para a diretoria do PROCON, isso representa uma falha grave na prestação de serviço e, para além disso, né, um desrespeito com o direito dos consumidores. Daí veio a decisão, então, de multar, formalizar, né, essa decisão de multar a Celesc, a partir, né, de uma decisão do diretor do PROCON de São José, TT Souza, depois de feito um processo administrativo sancionador. A Celesc, ela foi notificada e tem o prazo de 10 dias para apresentar um recurso. Claro que a nossa equipe entrou em contato com a Celesc, que nos respondeu através de uma nota. A Celesc informou que já respondeu formalmente ao PROCON de São José dentro do prazo legal, mas afirmou que ainda não foi notificado oficialmente sobre essa multa de R$62 mil. A empresa garantiu que algumas medidas estão sendo tomadas já para reduzir os impactos do novo sistema comercial. Então, estão sendo contratados recepcionistas, realocados atendentes, implantado videoatendimento, totens de autoatendimento e uma correção técnica contínua aí do atual sistema comercial da Celesc. E a Celesc ainda finalizou dizendo que segue à disposição dos órgãos de controle e da sociedade para esclarecimento. Então, foi isso mesmo que você disse. Muito tempo aí na fila e a Celesc acabou tomando essa multa aí do PROCON de São José, Cleiton. Tá certo, Gabriela. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco você volta. A fila não andou, PROCON foi lá e multou. Chapecó deverá contar agora com um novo hospital universitário. É a saúde do oeste do estado, é isso aí. E olha só, uma reunião foi realizada na tarde desta terça-feira, ontem, no auditório do campus da Universidade Federal da Fronteira do Sul. Ele está ao vivo com a gente ou é boletim? Ah, tá certo. Repórter Felipe Bastos deixou pra gente um material agora que resume tudo aquilo que você está vendo e aconteceu ontem no oeste do estado. Os primeiros passos da implantação do novo hospital universitário aqui em Chapecó foram dados em uma reunião com lideranças e também com representantes da área da saúde aqui da cidade de Chapecó. O novo espaço deve ser construído no campus da Universidade Federal da Fronteira Sul. Nós conversamos hoje pela manhã com o coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, o deputado federal Pedro Uczai, que falou com a gente mais detalhes sobre a criação do novo hospital universitário. Acompanhe. 20 dias atrás eu tive audiência com o ministro da Educação. Ontem já a equipe técnica do Ministério esteve aqui fazendo o levantamento técnico da viabilidade desse hospital. E eles ficaram impressionados com o grau de mobilização de toda a região, do desejo, da vontade do povo ser bem atendido aqui. Não precisar ir para o litoral, não precisar ir para Florianópolis, não precisar ir para outras cidades, mas em alta e média complexidade em todas as áreas da saúde, ser atendida aqui em Chapecó, no nosso oeste de Santa Catarina. Próximo passo é relatório técnico. Se for favorável, em seguida começar a construir o hospital, que é uma previsão de 260 milhões de reais. Vamos buscar a parceria com o governo do estado e o governo federal para construir o hospital. E depois conseguir viabilizar os recursos para manter o custeio do hospital. E assim que tivermos novidades sobre aprovações dos projetos e também o início definitivamente das obras, a gente traz para o nosso telespectador. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Felipe Bastos, pela sua participação. Daqui a pouco, mais detalhes aí da região do oeste do estado de Santa Catarina. Você viu uma prévia na abertura e também com a Júlia agora há pouco desse caso revoltante que nós vamos colocar para você instantes aqui no nosso Tá Na Hora. É de arrepiar e é de revoltar. Imagina comigo essa situação. Pensa, rapidinho. Faz o exercício aí na sua casa. Você deixa o seu filho na escolinha. Ele tem ali seus 4 e 5 anos. E depois de algumas semanas ele começa a agir estranho. Um comportamento, você começa a desconfiar. E pensa, alguma coisa de errado está acontecendo. E não é que tinha mesmo? Todos os detalhes daqui a pouco. Mas ó, a gente adianta, viu? Tem a ver com pornografia infantil. Olha só um trecho da fala do delegado que investiga o caso e de uma mãe que está sofrendo demais com essa situação. As fotos que a gente conseguiu encontrar no celular dele eram de meninos sem roupa. Meu filho é uma criança autista, tá? Indefeso que não sabe
não sabe nem o que está acontecendo, não sabe nem o que aconteceu com ele. Meu Deus, uma criança autista, que é um ser que precisa de um tratamento diferenciado, totalmente indefeso. Aí você pensa, como é que é o físico de um moço desse? Bom, primeiro que a gente não vai mostrar. Mas o que eu tenho de informação para colocar para você daqui a pouco a respeito desse safado vai te impressionar, viu? Como vai. Agora, olha só essa história de um casal de cadeirantes. Esse casal, Júlia Matos, viaja de carro pelo Brasil mostrando a realidade da acessibilidade no país. Agora, eles estão em Floripa e é óbvio, Cleiton, que quando uma história como essa chega pra gente, a gente vai até eles. Olha só. Quem nunca teve aquela vontade de deixar tudo pra trás e sair viajando pelo mundo? Há quase um ano, é isso que a Stephanie e o John fazem. E pensar que tudo isso começou com uma provocação da Stephanie. Eu estava em casa num sábado assistindo uns viajantes no YouTube e a Stephanie falou que eu não teria coragem de viver daquela forma. E aí na segunda-feira eu coloquei a casa à venda, demorou uns 6 meses para vender. Nesse meio tempo ela quis desistir, eu fiz convite para outras meninas toparam. Aí a Stephanie viu que toparam, resolveu vir também. Eu tava à toa, resolvi entrar no quarto, falar, você não tem coragem de fazer isso, pra quem tava vendo televisão. Aí ele perguntou, fazer o quê? Eu falei assim, largar tudo e sair viajando pelo mundo. Aí ele, coragem eu tenho, só que eu não tenho dinheiro. Aí eu pensei, se a gente for pensar em dinheiro, a gente nunca vai fazer nada. Aí eu não sei o que eu tinha na cabeça, que eu falei isso. Quando eu fui ver, 2 dias depois, ele anunciou a casa. Aí eu fiquei com medo, né, nesse meio tempo, quis desistir. Aí ele falou assim, então, já que você quer desistir, beleza, eu respeito você. Então eu vou ligar para umas meninas aqui que elas irão comigo. Aí eu falei, não vão não, ninguém tira meu lugar. Aí eu tô aqui com ele hoje. Eles se conheceram em uma visita a um médico. Uma coisa levou a outra. E 9 anos depois, aqui estão eles, com um saldo de 21 estados visitados em 9 meses de viagem. São 21 estados na parte litorânea. Então eu saí de Brasília, fui até Belém. De Belém eu vim descendo todo o litoral até o Chuí. E é nesse carro aqui que o John e a Stephanie estão viajando o Brasil inteiro. Já foram mais de 12 mil quilômetros rodados com ele. E é aqui dentro que eles dormem. Eles tiraram os bancos que ficavam aqui atrás e transformaram o carro numa verdadeira casa sobre rodas. A gente está acostumado com colchão, né? Estávamos, no caso. Acostumado com colchão, tudo quentinho, bonitinho. Aí agora é estranho dormir novamente em quarto. O que eu mais sinto falta, eu até falo, a gente não dá valor às coisas só depois que perde mesmo, é chuveiro. Às vezes eu sinto falta de um chuveiro naquele dia de calor. Teve semana que a gente ficou 1 semana e meia sem tomar banho. O carro já estava sendo acompanhado por urubus. Aí tem que parar, tomar banho de rio, tomar banho posto de gasolina, nem sempre a água é quentinha, costuma ser gelada e o maior desafio mesmo é banho. O automóvel é equipado com geladeira, fogão e até vaso sanitário. Claro que largar o conforto de uma casa para viver em um carro tem algumas desvantagens. Muita coisa, em especial as roupas, tiveram que ficar para trás. A gente acorda, aí arruma o café da manhã, que tem fogão, tem geladeira. Aí toma café da manhã, eu sou gordo, então eu já acordo com fome. Aí depois a gente sai para explorar a cidade. Fecha o carro e sai de cadeira para explorar a cidade, para ver a acessibilidade. Mas a gente está vendo mais a falta da acessibilidade. Nas redes sociais, eles têm registrado uma realidade na maior parte do Brasil, especialmente nas praias. A acessibilidade ainda não é total. Com Florianópolis, não é diferente. Aqui perto, até depois a gente pode até ver, tem uma rampa de um lado, você atravessa na faixa de pedestre e do outro lado tem um meio-fio. Aí eu fico o quê? No meio da pista? É complicado. E a gente fica cobrando, aí tem gente que fala que nós somos chatos, mas é um direito nosso, né, de cobrar. Mesmo enfrentando algumas dificuldades ao longo do caminho, o casal soma experiências incríveis na rota entre Brasília até Florianópolis. Que eu tinha uma expectativa muito pior.
Eu achava que não ia ter calçado, eu achava que não ia ter estrada para o carro passar. Eu ouvia muita história, principalmente lá do Norte e Nordeste, que não ia ter acessibilidade, e surpreendeu positivamente. Tem muita coisa para melhorar, mas foi legal. Para eles, a primeira temporada da série de aventuras já está encerrada. Agora começa uma nova fase, pelo interior do país, conhecendo os estados que faltam. Para depois, os planos são ainda mais ousados. Então vamos terminar aqui o Brasil e depois fazer o Mercosul subindo. E aí vamos subir, fazer América Central, América do Norte, até lá em cima. Aí a gente tem que viver muito. A gente tem que viver muito, independente se você tem dinheiro ou não. Vai aproveitar a vida, porque a vida é tão curtinha. E dinheiro vem, dinheiro vai, a gente conquista novamente. O que não dá pra gente conquistar é o tempo perdido. 12 quilômetros rodados. Cleiton, você conseguiria? 12 quilômetros. Dentro de um... 12 mil quilômetros, perdão. 12 mil. Você acha que conseguiria vivendo num motorhome? Você acha que não? Não, porque eu acho que cada um tem uma missão, né? E eles sabem da missão. Agora, sabe o que me chamou a atenção? O quê? E aí, eu sou obrigado, você que é mulher, eu não estou com chapéu aqui, mas eu tiro o chapéu para você, mulher, porque você é forte. As mulheres, você, Júlia, todas as mulheres são muito fortes. Eu fiquei assim, ó, de olho vibrado nessa reportagem, e em toda a declaração que apareceu ela sempre sorrindo. Né? Ele falando da dificuldade do chuveiro, que seria a minha também. Falou. Né? Mas ela sempre com aquele sorrisão. Bora curtir a vida. E tá a verdade... tudo certo. Vocês são 6 mulheres. Estou aqui ao lado de uma. E aqui a gente tem várias na redação. Inclusive tem uma buzinando agora no nosso ouvido. Vocês são fortes. Vocês são dignas de aplausos. Parabéns, Júlia. Cleiton, e a verdade é que um desafio como esse jamais será um desafio quando compartilhado com uma boa companhia, Isso né? aqui daria um belo livro, não daria? Imagina! Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, pra mim, por exemplo, né? Eu acho que eu viveria isso aqui com duas situações. A primeira é uma boa companhia, alguém que tu confie, que tu possa passar dificuldades, sabendo que dá certo, né? Sim, claro. E 2, eu acho que eu precisaria viver sabendo que tem uma data pra voltar. Não saber a data que vai retornar talvez me daria ansiedade, mas é uma vida lindíssima. Completamos agora recentemente, me lembrei, por ser uma história assim um pouco diferente, mas tivemos um final triste. Recentemente completamos 3 anos do acidente que levou o Churastei, né? Sim. E o seu tutor, né? Que também viajou pelo mundo dentro de um Fusca. Foi. Que histórias assim se repitam. Agora, nós entramos em contato com a Prefeitura de Florianópolis sobre as situações citadas pelo casal, viu? Mas, até o momento, não obtivemos resposta. Agora, o espaço segue aberto e essas denúncias de acessibilidade também. É verdade. Espaço aberto e agora espaço aberto para informação que vem de Blumenau. Então toca, Júlia. Direto, Cleiton. Olha só. O dia de hoje foi de segurança máxima nas escolas de Blumenau. Por lá, cerca de 40 mil estudantes participaram de um simulado de evacuação. O objetivo, preparar todos para agirem rápido em situações de incêndio. A repórter Natiele Oliveira tem mais detalhes. Ela tá vindo ao... Desculpa, achei que era reportagem sua. Você está, então, apurando esse caso para preparar crianças em situações de emergência, né? A informação é com você. Obrigada, boa noite. Boa noite, Júlia. É isso mesmo. Hoje o dia foi de preparação para caso aconteça alguma emergência. E todas as 130 instituições de ensino da rede municipal aqui de Blumenau participaram deste simulado. Cerca de 38 mil estudantes, mais de 38 mil estudantes, participaram então dessa ação que faz parte da programação do Julho Laranja, que é o mês de prevenção a desastres aqui na cidade. E o principal objetivo é justamente isso, Júlia, é preparar os estudantes, professores e todo mundo que trabalha ali na escola para saber como agir em situações de emergência. Nesse caso, foi incêndios ou qualquer outro evento que exige uma saída rápida do local e sem, é claro, ficar desesperado. A gente sabe que na hora ali a gente fica nervoso, mas precisa agir com calma. E aí, para tornar esse exercício ainda mais realista, em 2 instituições de ensino, o Corpo de Bombeiros participou, Defesa Civil e outros órgãos de segurança. Eles utilizaram a
até mesmo fumaça, para dar mais verdade para o negócio, para as crianças ficarem mais assustadas e aí aprenderem de forma melhor. E houve também vítimas, simulação, é claro, dessas vítimas. Pela manhã, a situação, esse simulado de evacuação aconteceu em uma escola no bairro Ribeirão Fresco e pela tarde foi a vez de uma creche, um centro de educação infantil no bairro Itopava Central. E essas ações, Júlia, elas ajudam justamente a deixar todo mundo um pouco mais preparado para, se acaso acontecer alguma coisa, eles saberem como agir. Claro que a gente sempre torce para que isso não aconteça. E essa iniciativa também marcou o Dia do Bombeiro aqui na cidade. A gente já deixa aqui o nosso parabéns para toda a corporação e, claro, nosso muito obrigada por sempre salvarem tantas vidas. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações, pela apuração. Eu estava vendo ali, a Nath está toda encasacada, viu? Vou adiantar para vocês que daqui a pouquinho a gente mostra a previsão completa, mas a partir de amanhã as coisas começam a melhorar um pouquinho, viu? O frio permanece, mas não no estado em que está, né? 3, 4, 5 casacos um em cima do outro. Daqui a pouquinho, na previsão do tempo, pessoal. Agora, deixa eu me reunir com o pessoal aqui do SCC10, vocês aí de casa, que estão acompanhando o Enem dos concursos, viu? Ele começa nesta quarta-feira, então hoje já está aberto. E aqui, ó, temos lista de cargos e vagas no nosso portal SCC10. As inscrições para a segunda edição do concurso público nacional, o Enem dos concursos, que vocês aí de casa conhecem, começa nessa quarta-feira e segue até o dia 20. Então, vocês que precisam desse planejamento, já coloquem na agenda. Não deixem para o último dia, não deixem para a última hora, porque a gente sabe que documento é necessário. Às vezes, a revisão de algum documento faz toda a diferença para o seu futuro, viu? Mais informações aqui no nosso portal SCC10 sobre o processo seletivo, quais são os salários iniciais. E olha só, eles variam de R$4.000 a R$17.000. Uma oportunidade para vocês aí de casa. Quando a gente fala de oportunidade de concurso, é aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, é no nosso portal SCC10. Mais informações, ó, é só vir aqui com a gente e, claro, aproveita para poder entender como se inscrever e já dá uma pesquisada no nosso portal, porque tem muita informação de qualidade ali. Cleiton Ramos. Exato, Júlia. Inclusive, entre uma notícia e outra, eu estou aqui, ó, com informação na palma da mão. Olha aí. Tá fechadinho aqui? Boa, Dionei. Isso, grande Dionei. Dionei Marne aqui nos estúdios, um show de imagens. A gente tá lá, informação na palma da sua mão. E ó, lá tem a coluna do Roberto Azevedo. E hoje, assistindo o SCC Meio-Dia, sabendo que o meu querido Roberto Azevedo está acometido por uma forte gripe, pensei, a gripe derrubou o Roberto. Mas a gente não vai dar folga para o Roberto. Ele está aqui, vai aparecer no telão. O que seria de nós sem a opinião do Roberto Azevedo? E ele está com a gente agora. Porque o PL pretende manter o evento do segmento jovem do partido, mesmo sem a presença do Jair Bolsonaro? Como assim, Roberto Azevedo? Boa noite para você e boa, já adiantando recuperação também, Roberto. Boa noite, Cleiton. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Júlia. É verdade, eu já estou um pouco melhor, mas a situação de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, ela exige uma certa preocupação. Ontem, ele tinha compromissos lá na sede nacional do PL em Brasília e simplesmente cancelou tudo porque voltou a ter aquela crise de soluço e vômito. Ainda é decorrência daquela facada que ele recebeu lá em setembro, 6 de setembro de 2018, durante a campanha. Resultado prático, depois disso, ele simplesmente cancelou todos os programas, todas as programações, todas as agendas para o mês de julho. Ou seja, Santa Catarina, Rondônia e outras tantas agendas. Santa Catarina seria na sexta-feira, dia 4, e no sábado, dia 5, está cancelada essa agenda no estado. Mas o Partido Liberal liberou uma nota hoje à tarde dizendo que o encontro do segmento jovem do PL está mantido, que vai ser depois de amanhã, na sexta-feira, e vai trazer esse espírito, provavelmente até desejando recuperação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que precisa se preocupar. Essas imagens que a gente está vendo aí são dele no domingo. Subiu no carro elétrico, no palco eletrônico, e ainda ficou 30 minutos discursando no sol. Evidentemente, ele que tem problemas de saúde, provavelmente não deu certo. Agora ele não virá a Santa Catarina, Cleiton. Né? Tá certo, Roberto, obrigado. Agora, ainda no assunto da política, Roberto,
O governador Jorginho quer isentar produtos da cesta básica da cobrança do ICMS. Imagens daquele... Ah, isso aqui não é. Espera aí. Pode pular. Acabei lendo aqui o que não era para ler. Imagens daquilo é o Roberto que vai falar. Me perdoe. Roberto, vem daí. Pois é, o governador tomou um café da manhã hoje com os deputados da base. E olha que a base na Assembleia é bastante grande. Menos com o líder do governo na Assembleia, Maurício Peixe, porque Maurício Peixe está numa missão internacional fora do Brasil, mas foi justamente Maurício Peixe que explicou para nós. Um dos grandes projetos do pacote que o governador enviará para a Assembleia é a isenção do ICMS sobre produtos da cesta básica, o que vai baratear. Outro ponto importante que eu já havia antecipado ontem é um cadastro de pessoas em situação de rua, que vai ajudar tanto a assistência social, a saúde, quanto também a segurança pública. É muito importante porque essa construção teve a participação efetiva dos municípios, da Federação de Municípios de Santa Catarina. E outro ponto colocado pelo governador é aquilo que a gente sabe, é colocar um projeto para o reajuste de 11% dos professores da rede de ensino para o magistério como um todo. Uma escola não tem só professor, tem uma estrutura maior, que a primeira parcela vai ser paga no final desse mês. O governo de Santa Catarina paga o salário dos seus servidores sempre no mesmo mês. Portanto, dia 18 começa o recesso na Assembleia Legislativa e a maioria desses projetos devem estar absolutamente votados e aprovados e prontos para sanção. Dito isso, meus amigos, um grande abraço e até amanhã. Calma. Você está em casa pelo Meet, para quem está chegando agora, porque o Roberto está se recuperando de uma gripe. E eu vi que deu aquele barulhinho do WhatsApp. É alguma informação nova? É bomba pintando, sim ou não? Não, é só mais uma informação que eu já havia antecipado aqui. Só as pessoas confirmaram que é verdadeira essa história da isenção do ICMS, que é o maior imposto estadual sobre a cesta básica. Tá certo, Roberto. Esperamos você logo, Roberto. E bem, muita vitamina C. Grande Roberto Azevedo. Olha só, tá chegando a hora, em instantes, de arrepiar o que a gente vai mostrar para você. Arrepiar e revoltar também. Imagina comigo essa situação, você deixa seu filho na escolinha de manhã cedo, indo para o trabalho, sossegado, claro, ajudar na renda e o filho ganhando educação de qualidade. Mas depois de algumas semanas, ele começa a agir estranho dentro de casa. A mãe começa a perceber, tem algo diferente nessa criança aí. E não é que tinha mesmo. Todos os detalhes em instantes sobre um taradão numa creche, um professor, entre aspas, aqui em Florianópolis. O depoimento de uma mãe, de um delegado, vão impressionar você. Em instantes, aqui no nosso Tá Na Hora. 19h19, 19h19, diria o meu amigo saudoso Miguel Livramento. É hora da coincidência, Júlia Matos. É hora da coincidência, Cleiton Ramos. E olha só, você aí de casa, já parou para pensar quais são os seus maiores gastos? Em Blumenau, uma pesquisa revelou o perfil do consumidor na hora das compras. Vocês vão conferir agora melhor na reportagem. Um estudo do Sebrae mostrou os hábitos de consumo dos blumenauenses. A pesquisa detalha a relação das famílias com as suas finanças e o que elas valorizam na hora das compras. Dentre os maiores gastos, destacam-se os alimentos e bebidas e o crescente mercado pet. A média de consumo com alimentos e bebidas, ela gira hoje na faixa de R$ 1.126, né? E que essa recorrência da compra de alimentos, ela se dá semanalmente em 65% desse consumidor. Quanto ao mercado pet, né, a gente viu que hoje 47% da população de Blumenau, ela já tem um animal de estimação, predominando os cães, né, e segundo os gatos, gastando aí em média, né, cerca de R$ 225 com alimentação, né, dos seus bichinhos também. O estudo Retrato do Consumidor também revela a carência dos comércios, principalmente nos bairros. E por aqui, supermercados, lojas de roupa e restaurante estão entre os estabelecimentos mais citados pelos participantes. Para o levantamento, o Sebrae ouviu mais de 800 pessoas. E essa pesquisa, inclusive, facilita e muito a vida dos empreendedores, já que também aponta quais tipos de negócio estão em faltas em regiões específicas da cidade.
Mas ele leva em consideração também se a empresa cuida da sustentabilidade, se ela cuida da diversidade, né? Quando ela oferece produtos e serviços no atendimento, ela tem a olhar para esses temas, como também se a empresa ela está olhando para o nível de idade, né? Como é que ela atende as pessoas mais jovens, como é que ela atende as pessoas mais idosas e no final como ela atende essas necessidades. As obras do Complexo Madre Teresa do Hospital e Maternidade Marieta Conder Bornhausen, em Itajaí, iniciadas em 2012, foram hoje completamente entregues. Quem tem mais informações para vocês aí de casa é a Cris Pinheiro, que acompanhou tudo. O complexo começou a ser construído em 2012. Ao longo dos últimos anos, setores e andares têm sido entregues gradativamente. Ao todo, são 15 andares. Hoje foram entregues a UTI, a unidade de cuidados intermediários neonatal, centro obstétrico, alojamento conjunto e 2 andares de internação geral. Com a nova estrutura, o hospital passa a operar com 590 leitos ativos. O Hospital Marieta é referência aqui na região da Foz do Rio Itajaí, com 93% dos atendimentos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. São atendidos aqui pacientes dos 11 municípios da Anfre, de Bombinhas até Balneário Pissarras. A abertura parcial do complexo iniciou em 2023 e o governo do estado investiu 134 milhões de reais na construção do complexo Madre Teresa, que fica anexo ao Hospital Maternidade Marieta Conder Bornhausen, o maior do estado e que fica aqui em Itajaí. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Cris, pelas informações. Agora, informações de última hora, atualizações em tempo real, é aqui no Tá Na Hora. Cleiton Ramos. Júlia, informação em tempo real. Esse é o nosso objetivo. A informação não passa em branco, não. Olha só, recebemos agora há pouco do cinegrafista Fernando Oliveira, aqui do SCC SBT, esse vídeo, a caminho dos ingleses. Olha o que aconteceu. A caminho do norte da ilha. Pode colocar o vídeo aí, por gentileza? Ó, um carro pegou fogo. Olha aí, você tá vendo? O trânsito ficou lento, é na faixa da direita, na pista da direita, o motociclista passou ali. Coloca de novo, por gentileza. Deixou o trânsito lento, quem vai lá para o norte da ilha de Santa Catarina. Como tem carro pegando fogo aqui na nossa região, hein? Não houve feridos, mas é claro que nos dois lados o pessoal parou para acompanhar o que estava acontecendo e o trânsito ficou lento nesta oportunidade. Foi por volta das 18 horas de hoje, lá no norte da ilha de Santa Catarina. Chegou a hora. Senta que lá vem a história. Você já ouviu essa frase, né? Mas a história não é nada boa, é revoltante, porque preocupa você pai e você mãe. Mas, ó, não podemos generalizar, cada caso é um caso. Esse, a polícia tomou conhecimento e começou a colher informações. Imagina a cena, você deixa a sua criança na sua creche mais próxima ou não, vai para trabalhar, papai, mamãe, garantir a renda da família. E quando a criança começa a ter comportamentos diferentes dentro de casa, você chama ela para conversar. Filho, filha, nesse caso é filho, porque todos são garotinhos. Está acontecendo alguma coisa? Até que em um determinado momento um garotinho fala, mamãe, às vezes o professor me coloca para sentar no colo dele. Xiii, aí tem. Mamãe, o professor me levou no banheiro para fazer xixi e encostou em mim, mamãe. Xiii, aí revolta mais ainda. Os pais vão até o colégio, o quebra-cabeça começa a ser montado e é finalizado quando o quê? Quando alguém da própria creche toma conhecimento e diz o seguinte, é verdade, precisamos acionar a polícia. E foi o que aconteceu. Professor safado, pornografia infantil, mais de 6 mil vídeos e fotos. Só nessa creche, 6 vítimas. Eu estive hoje conversando com o delegado Rodrigo Maciel, na 6ª DP da Agronômica, imagens de Christopher Silva, e você confere agora a edição do Fernandinho, aqui no nosso Tá Na Hora. A mãe revoltada. Olha só, um pedido, rapidinho. Presta atenção no depoimento da mãe, que quem estava gravando era o marido, tá? Vai aparecer agora na reportagem uma mãe e você vai captar de fundo a respiração do marido, que ele estava tremendo.
A mãe gravou? O marido filmou? Você vai ver o nervosismo dos dois. E não poderia ser diferente. Roda, roda. A prisão do suspeito aconteceu nesta terça-feira, mas o trabalho da Polícia Civil já vem de muito tempo. Esse suspeito trabalhava como professor em uma creche no bairro da Agronômica, em Florianópolis. E quando a Polícia Civil deu bote, a casa caiu. A gente vai conversar agora com o delegado Rodrigo Maciel, até para saber como é que trabalhava, como é que era a dinâmica. A primeira notícia que a gente teve foi por meio de uma mãe. A mãe, naquela doutrinação com a criança, sempre lembrando, olha, só quem pode mexer em você é a mãe e o pai, ou a professora, se tiver necessidade e tal, não deixa ninguém mexer em você. Foi quando o menino disse que o professor mexia. E ela perguntou para ele como ele mexia, então ele fez o gesto e a mãe já apavorou. No mesmo dia, chegou outro relato. No final do mesmo dia, mais um relato. E no dia seguinte, mais 3. Eram todos muito parecidos. Todos meninos, seria isso. Ele esperava o momento certo para agir, levava os garotinhos até o banheiro e, pelo que a gente pôde apurar, o mais velho tinha 6 anos, é isso? Todas as crianças com 5, 6 anos. As fotos que a gente conseguiu encontrar no celular dele eram de meninos sem roupa. E um foco da foto era realmente a parte íntima da criança e não tinha nada que justificasse aquela foto, um machucado, alguma orientação, uma assadura, não tinha nada. O relato principal que a mãe trouxe era de que o professor estaria bulinando as crianças na hora do sono. E um menino chegou a relatar que já tinha até desenvolvido uma forma do professor não chegar perto dele, que era fingindo que estava dormindo. Nossa. Então, a gente teve que tratar esse assunto que era muito grave. E ele já acabou confessando que cometeu esses crimes? Foi. A gente foi até a casa dele, sempre muito tranquilo, que geralmente o pessoal que circula esse tipo de infração penal não dão trabalho, assim, realmente não são pessoas do crime, né? São pessoas cometendo crime, mas não participam do movimento criminoso. Então, não tem muito perigo. Mas todo cuidado é pouco. Mas a mãe dele nos recebeu, surpresa, lógico, não sabia do que se tratava. Aí a gente, com muito tato, né? Porque é mãe, a gente sabe, e a gente, com muito tato, vai explicando o que está acontecendo e fala, por gentileza, teus computadores, celular, e dali a conversa engrena e a gente, ao mesmo tempo, já vai fazendo a busca. Aí a gente, quando acha, fala, meu querido, explica essa foto. Está aqui agora em frente à creche onde aconteceu esse caso e a gente não vai identificar a creche, até para não expor as crianças. Mas a gente vai conversar com uma profissional que trabalha nessa mesma creche, que acompanhou toda a evolução desse caso. E a gente não vai identificar ela também, óbvio. Ele era um profissional muito bem quisto por todo mundo, muito bem articulado, inteligente. A princípio, não levantava suspeita de que fazia nada de errado com as crianças, né? Mas o que chamava atenção era o fato das crianças ficarem o tempo todo no colo dele. Sempre no colo dele, e aquilo era uma coisa que incomodava algumas pessoas. A nossa reportagem teve acesso a um vídeo gravado por uma mãe de uma das vítimas. Eu não sei se eu consigo, mas eu sou mãe de uma das crianças que foi abusada pelo professor na creche, aqui em Florianópolis. Falou que ele não abusou só dos alunos, ele abusou dos pais, ele abusou dos funcionários, ele abusou da professora, ele abusou de todos. E a gente quer justiça, que ele fique preso, que ele pague o que ele fez. Porque eu não gosto nem de imaginar, né? Porque ele é professor do meu filho há 4 anos. O meu filho é uma criança autista, tá? Indefeso, que não sabe nem o que está acontecendo, não sabe nem o que aconteceu com ele. Então isso é revoltante. O que o senhor poderia passar para a sociedade que está acompanhando agora o nosso Está na Hora, para todo o estado de Santa Catarina? Alguma dica, conversar, claro, esses recados, né, essas dicas que o senhor falou são bem-vindas, né? Não deixar ninguém tocar, essa coisa toda. Mas independente do garotinho falar ou não, eu acho que também cabe aí uma pergunta do pai e da mãe, saber se foi tudo tranquilo, como é que foi no dia a dia. É mais ou menos por aí. É um mantra. Quem é pai de filho pequeno sabe como é. É cansativo, mas é necessário. Por mais que você já saiba que a criança entenda aquele tipo de cautela,
e a necessidade de reportar para a mãe, mas de repente é uma pessoa que ele confia muito, que é o tio, que é o pai do amigo, o professor. Então, mas não custa da mãe e do pai lembrar, olha, lembra daquilo que a gente conversou, que ninguém pode mexer em você? Aconteceu já alguma vez? Conta para mim. Sim, de forma muito lúdica, estão brincando na hora do banho. Então, geralmente, é nesse momento que a criança traz alguma coisa. Importante não criar uma histeria, né? Porque, de repente, agora todo mundo vai achar que o filho não está em segurança e tal. Não é por aí. Todo cuidado, a criança tem que ser sindicada o tempo todo, mas não vamos criar uma histeria. É revoltante, né? Quero agradecer aí o Anderson Nascimento, do Manezinho Básico, que cedeu o vídeo pra gente com o relato dessa mãe revoltante. Não poderia ser diferente. A nossa solidariedade deu para ver o quanto a mãe estava nervosa junto com o marido filmando. Obrigado, Anderson, por ceder essa imagem, esse depoimento chocante. E parabenizar toda a equipe do delegado Rodrigo Maciel pelo brilhante trabalho. Ontem nós mostramos aqui o caso de um pedófilo com ursinhos, com bichinhos de pelúcia. E me deixou muito revoltado quando, no meio da matéria, enquanto eu estava lendo, dizer que ele já tinha sido preso por casos semelhantes. A pena desse marginal que foi preso agora, na verdade ontem, pode chegar a 20 anos. E, lamentavelmente, pela estatística que a gente vê até ontem mostrada aqui no Tá Na Hora, esse aí também não vai ficar. Sabe por quê? Porque esse é o tipo de preso que apresenta bom comportamento. Então, 20 anos ele não vai ficar, não. Lamentavelmente. Eu gostaria, mas não vai ficar. Mas o meu desejo é que ele fique durante um bom tempo. Eu volto a repetir, em solidariedade às famílias e principalmente para não expor essas crianças, eu recebi foto desse marginal. Só que a gente não vai colocar, porque daí todo mundo pode identificar onde é que ele trabalha e a criança pode ser prejudicada. Agora imagina você, vem comigo aqui, Marney. Quanto dá aqui, mais ou menos? Qual é a altura disso aqui? 1,90? Mais ou menos? Dionei Pacheco? Uns 2 metros? Esse marginal que foi preso, pode cortar aqui para por gentileza? Ele tem 1,95 m. Esse taradão aí. 1,95 m. E ele pesa 240 quilos. O delegado me relatou até para colocar algema nele, não foi possível, da grossura do braço. Trabalhava há muito tempo nessa creche. Não é revoltante? Tem que abrir o olho, né? Vamos agora com a previsão do tempo, com a Júlia Matos. Terminando o programa, a gente vai participar no SBT Brasil, viu, Júlia? Então, vou ficar atento na sua previsão, porque o que você colocar aqui, logo mais no SBT Brasil, a gente vai estar atualizando aí para todo o país a previsão do tempo. Ficar sentadinho aqui, Dionei Pacheco, vou ficar sentadinho, de olho e observando as informações da Júlia Matos. Vem daí, Júlia. Quanto, pessoal, sem muita escapatória, viu? Quinta-feira ainda começa gelada em Santa Catarina, então nada de aposentar os casacos, mas promete um alívio para os encarangados. Tem geada nas áreas altas do oeste e nos planaltos, com mínimas entre -1 e 4. No litoral, o frio dá uma trégua, com temperaturas entre 6 e 10 graus, e ao longo do dia o sol aparece entre nuvens, pode rolar aquela chuvinha leve no litoral e no Vale do Itajaí. À tarde, as temperaturas sobem um pouquinho, com máximas de até 18 graus. Então a gente vai ficar um pouquinho mais confortável durante a tarde. Ainda faz frio, mas já dá para tirar uma das camadas de roupa, viu? Vamos dar aquele giro aqui nas regiões catarinenses? Olha só, oeste e extremo oeste com máxima de 18, mínima de 0 graus nesta quinta-feira. Vale do Itajaí com -1 de mínima e 16 graus de máxima. Serra Catarinense com mínima de 1 grau e máxima de 13. Aqui ainda há possibilidade na Serra Catarinense de descer um pouquinho e termos mais mínimas, principalmente Urupema e São Joaquim. São previsões da
EPAGRE e da Defesa Civil. A gente segue acompanhando. Confirmado, mínima de 1 grau para amanhã, quinta-feira. Norte de Santa Catarina, mínima de -1, máxima de 17. Litoral, Grande Florianópolis, com máxima de 17 graus, mínima de 2, ainda mais próximo aqui dos Planaltos. Sul de Santa Catarina, com máxima de 16, mínima de -2 graus nesta quinta-feira. E as cidades mais pedidas, é claro, estão aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Palhoça, nesta quinta-feira, na Grande Florianópolis, com máxima de 14, mínima de 5 graus. Balneário Camboriú com máxima de 16, mínima de 11 graus e chuvinha garantida por lá no final da tarde. Blumenau também com máxima de 15, mínima de 6 graus. Urupema na Serra com possibilidade de -2 e 10 de máxima nesta quinta. E Chapecó com máxima de 15 e mínima de 2 graus nesta quinta-feira. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho tem mais informações, mais destaques de toda Santa Catarina para você. Enquanto isso, imagens de Praia Brava na sua tela, olha só, 13 graus. Com ventinho vindo do mar. Itajaí, pessoal, tá encarangado por lá, tenho certeza. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Fica aí. De volta com o Tá Na Hora. E o detalhe é o seguinte, ó, vamos engatar agora a primeira, a quarta, a quinta. Tem carro com 6 marchas? Tem. Para quem gosta de curtir uma boa música, estará acontecendo em Joinville o 5º festival do quê? Corais da cidade. Luiz Felipe dá mais detalhes para vocês, olha só. É isso aí, amigos do Tá Na Hora. Olha só, o 5º Festival de Corais de Joinville está para começar aqui em nossa cidade amanhã. Amanhã, às 20 horas, tem a abertura oficial e irá reunir corais de todo o Brasil, movimentando a música erudita, a música clássica aqui em nossa cidade. A abertura, então, é no dia 3, a partir das 20 horas, na Sociedade Harmonia Lira, e se estende pelo dia 4, 5 e 6, com palcos abertos por toda a cidade de Joinville. Ou seja, a cidade vai estar respirando a arte do canto coral e é evidente que o convite está feito para todos aqui do norte do estado. E é claro que para esse festival de coral, o SCC-SBT tem um representante. Júlia, Cleiton, sabe quem é esse representante? Sou eu. Eu vou dar uma palhinha. E aí, gostaram? Eu volto com vocês no estúdio. Luiz, para cantor de música erudita, você é um incrível repórter. Um incrível repórter. A gente quer manter você aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Não sai daqui, não. Que aqui é o melhor lugar para você estar. Mas a gente manda uma para ele, pode ser? Manda tu. Não, me ajuda, vem comigo. Manda. Vamos cantar aquela, rapidinho, só a primeira frase. Mas não é música erudita. Ah, mas vamos fazer de conta que é. Então vai, começa. Doente de amor. Procurei remédio na vida. Nem música erudita. Gente, na próxima segunda-feira estreia a novela As Filhas da Senhora Garcia, às 8h45 da noite, Cleiton Ramos. Olha só. Acho que elas não cantam. Não cantam, não. Mas elas não cantam, mas encantam. E vou mostrar aí, ó, pra você um pouco... Já mudei tudo aqui. É o novelão, roda. Próxima segunda, 8:45 da noite. Toda mãe sabe o que é bom para os seus filhos. Mas será que essa mulher é uma boa mãe? SBT apresenta As Filhas da Senhora Garcia. Você não é apenas bonita, foi privilegiada com muita beleza. E nesse mundo em que vivemos, a beleza e o dinheiro são tudo. Ofélia é uma mãe ambiciosa. Você não merece viver num lugar como esse. Você merece ser muito feliz. Que não vai medir esforços para mudar de vida. Os Portilas são tudo o que ela quer que nós sejamos. Sonhar não custa nada. Mar é uma jovem dividida entre o amor e as regras da mãe. Vai sair! Vai sair! É minha filha e eu decido com quem ela sai! Por favor! Você não é mais criança. Não é obrigada a fazer o que a mamãe manda. Valéria não tem medo de dizer o que pensa. Por causa dos seus erros e das suas ambições, você tem a vida que tem. Minha tia precisa de uma pessoa para substituí-la alguns dias na casa dos Portilos. Os milionários? A oportunidade perfeita. E não há uma pessoa melhor para esse trabalho do que... Eu acho que sim. Para chegar onde ela sempre sonhou.
Bem-vinda à sua nova casa, senhora Garcia. Cecília, o que você tem? Eu não sei o que aconteceu com a minha esposa. É uma emergência. Venham rápido. Próxima segunda, 15 para as 9 da noite. Estreia. A mamãe é capaz de qualquer coisa. As Filhas da Senhora Garcia. Nas noites do SBT. Eu não sei quem é mais bonita, o Ofélia, a mãe ou as filhas. Agora, de segunda a sexta, às 11 horas, a gente tem... SCC meio-dia. Boa noite a todos aqui do Tá Na Hora Santa Catarina. Nesta quinta, 11 da manhã, as notícias de todo o estado aqui no meio-dia. A partir das 11 da manhã, nosso novo horário. A gente mostra as temperaturas negativas e as projeções para os próximos dias. A Marister traz tudo na previsão do tempo completa para todas as regiões. Angélica Varaschini chega com o esporte por volta de 12:05. E 20 para 1 da tarde é hora de Roberta Azevedo com a política. Nossos repórteres em todas as regiões. No jornalismo em tempo real aqui do SBT. 11 da manhã. Finalizando, Tá Na Hora Santa Catarina desta quarta-feira. Eu espero vocês amanhã. Exato, vamos sair por aqui na era Imagens de Balneário Camboriú, nessa tela em Florianópolis. Boa noite.